Boa noite, pessoal. Boa noite, seguidoras e seguidores da Rede Pedagógica. Estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo e temos coisa muito boa nesta live. Boa noite, pessoal. Boa noite, Crismar. Boa noite, Selma, Elisângela. Boa noite, Monique. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando então essa live, né, da Rede Pedagógica. Temos aqui novidades, informações importantes para você que trabalha com educação. Nós estamos, né, divulgando a segunda semana. Rede Pedagógica começa no próximo domingo às 19 horas. Vai estar muito interessante o evento, gente. Nós vamos ter aqui na abertura uma pessoa que é muito querida, que é muito especial e que conhece muito de literatura infantil. Para mim, é a referência nessa área. Nós teremos aqui o Ilan Breman, não é? Para falar com a gente sobre educação infantil. Você vai gostar demais. Ilan Breman aqui na abertura da semana Rede Pedagógica. Vai ter mais coisas na abertura, mas como eu disse antes, né, em lives anteriores, nós vamos apresentar aqui aos poucos a programação, porque realmente é muita coisa legal, não dá para falar tudo de uma vez. Tá joia? Então, olha só, nós vamos ter na abertura dois temas importantes. Contação de histórias, de um lado, né? Quem gosta de contação de história? Gente, dá para fazer contação de histórias numa perspectiva inclusiva? Como é que se faz isso? Não é? Este é um dos temas da abertura da segunda semana Rede Pedagógica, cujo tema é educação inclusiva. Quem não está sabendo de nada ainda, que chegou agora, vou explicar para vocês. Olha só, a segunda semana Rede Pedagógica, com o tema Educação Inclusiva, começa no próximo domingo, às 19 horas. É um evento gratuito, né? Uma formação pedagógica gratuita que dura uma semana para professores, começando sempre às 19 horas, aqui na Rede Pedagógica. Há conteúdos distribuídos aqui para vocês durante lives e há conteúdos também em nossa plataforma de cursos. Então é um curso dual, é um curso ao vivo, mas também com conteúdos gravados. É um curso muito interessante, muito bom. Na primeira edição, que foi a primeira semana Rede Pedagógica, foram 21 mil inscritos, não é? E ao final dessa formação, da segunda semana Rede Pedagógica, você tem um certificado de 80 horas. E o mais importante, né? Finalmente, mas não menos importante, é que tudo isso é de graça. Você não paga pelo certificado, não paga pelo material didático, não paga pelas aulas, não paga por nada. É tudo de graça. É, na verdade, uma formação 100% gratuita para você que é professor, para você que é educador. Como é que faz para se inscrever? É só você ir no site www.redepedagogica.com.br, clicar no banner, né, do evento e colocar depois o seu nome, colocar o seu e-mail e se inscrever. Se você é um dos mais de 21 mil, né, participantes da primeira semana Rede Pedagógica, você já está cadastrado na plataforma. É só acessar com o seu login e selecionar a segunda semana Rede Pedagógica para se matricular, para se inscrever gratuitamente, tá joia? Então, gente, vai ser um evento extraordinário, com certeza muito melhor do que o primeiro, né? O primeiro foi 5 estrelas, todo mundo aprovou, todo mundo gostou, todo mundo se divertiu muito e aprendeu também bastante, né? O segundo vai ser muito melhor, eu garanto para vocês. Tá joia? Então, pessoal, nós vamos ter a Rede Pedagógica começando no próximo domingo, às 19 horas, com dois temas. O primeiro tema é contação de história e o segundo tema é literatura infantil. E na segunda-feira nós vamos ter uma fera da matemática, né, aqui com a gente, que é aqui o professor Cristiano Muniz. Chegou aqui, entrou
nessa live. Boa noite, professor Cristiano. Boa noite, mas não vou devorar ninguém não, tá? Fera não devora ninguém É não. uma fera. É uma fera. Gente, olha, se você não conhece ainda o professor Cristiano Alberto Muniz, então prazer aí para você conhecê-lo, né? Porque este é, né, um professor que é referência em alfabetização matemática na América Latina, tá? É um professor que sabe muito, se preparou demais, pós-doutor na área dele, não é? Com uma formação extraordinária. E ele vai estar com a gente no segundo dia da segunda semana Rede Pedagógica, que vai ser o dia 18 de maio, segunda-feira, às 19 horas. Então ele veio aqui dar uma palhinha aqui para a gente falar um pouquinho do tema da participação dele, que vai ser com um mini curso cujo tema é dificuldades de aprendizagem matemática. Professor, não é? Tá vendo aí, ó, super fera mesmo, o pessoal comentando aqui, batendo palmo, porque realmente ele é muito bom. E outra coisa, o professor Cristiano Muniz não é só um educador, ele é um ativista também da educação, ele faz o que faz por amor, com muito engajamento, então é um baluarte na educação brasileira. Você precisa conhecer a obra dele, não é? Ler todos os textos, né, que ele já produziu, ou pelo menos a maioria dos textos, acompanhar de perto a produção acadêmica do professor Cristiano Muniz, porque realmente é muito útil, não é? Professor Cristiano Muniz, vamos então conversar um pouquinho sobre dificuldades de aprendizagem em matemática? Primeiramente, eu vou deixar você também, né, se introduzir, para a gente não entrar direto assim também dentro, né, da frigideira. Pode se apresentar e fazer uma saudação, professor, às pessoas que estão acompanhando, que vão também posteriormente assistir, né, a esta live. Boa noite a todos e a todas. Né? Agora aproveitar agora e homenagear todas as mães. Viemos no Dia das Mães, num momento muito especial, né? Num momento de isolamento social, né? Com muita carência, muita necessidade de afeto, de amor. E se tem uma coisa que todos têm, né, é a mãe. E eu acho que elas merecem todo o nosso reconhecimento, o nosso carinho, a nossa atenção. E é um prazer estar aqui. Eu sou integrante da equipe Rede Pedagógica e já estamos aí com um curso pronto de alfabetização matemática no forno. As inscrições estão abertas, né? Fizemos com muito carinho. Inclusive, a equipe que trabalhou com a editoração do material ficou encantado com o material, mesmo sendo da área de educação matemática, de aprendizagem matemática. Bom, o tema que nos traz agora para essa semana, na próxima segunda-feira, é justamente a questão das dificuldades de aprendizagem, mas dentro do contexto de inclusão, né? Tanto que depois, me seguindo, vem a Raquel Santana, que trabalhou comigo, a questão da alfabetização matemática. E uma coisa que me persegue aí, Edivaldo, nesses meus 45 anos enquanto educador matemático, é compreender a natureza da dificuldade de aprendizagem matemática de nossas crianças e dos nossos jovens. E muitas das vezes a gente percebe que a dificuldade não está na criança. A dificuldade está em nós, em nos constituirmos mediadores, provocadores, estimuladores do desenvolvimento da capacidade de aprendizagem dessas crianças. Então, eu já antecipo que esse nosso encontro da semana que vem, ele vai partir desse pressuposto epistemológico, teórico, conceitual, que todos aprendem. A aprendizagem é condição humana, é condição de transcendência. Todos nós vivemos porque aprendemos. Então, não há como conceber a ideia de um ser que não aprende. Então, a aprendizagem está no sujeito. Então, a capacidade está aí. A questão é o que fazemos dessa capacidade.
e, em especial, a questão da aprendizagem matemática. Então, eu, dentro desse meu trabalho, de tantas décadas, tanto no campo da pesquisa, quanto da formação, eu parto de um pressuposto fundamental, que é o conceito do ser matemático. Então, que todas as crianças são seres matemáticos. A matemática faz parte da constituição humana. Todos têm condição de aprender. A questão aí, colegas, que todos aprendem, mas nem todos aprendem do mesmo jeito. Então, há, dentro da perspectiva da aprendizagem matemática, uma forte dimensão de subjetividade nos processos de aprendizagem. E, infelizmente, a escola brasileira, sobretudo, ela elenca um método, uma única estratégia, que é, inclusive, utilizada na formação. O que nós vamos trazer aqui é justamente a possibilidade de diversidade no aprender matemática, no fazer matemática, e, portanto, que os nossos processos didáticos pedagógicos têm que partir dessa diversidade. Quando nós elegemos uma única forma de pensar matemática e fazer matemática, nós excluímos, nós provocamos dificuldade. Então, eu vou trazer, inclusive, alguns exemplos que o Edivaldo já conhece, inclusive, já teve oportunidade no primeiro seminário ver, né? Que é emocionante, né? Como nós temos dificuldade de entender uma criança pensando matematicamente. E a criança, ela pensa diferente de nós adultos, a criança tem estratégias de desenvolvimento conceitual e procedimental diverso daquilo que nós aprendemos, e porque ela é diferente, a gente acaba lançando ela num espaço que a gente chama de dificuldade. Entretanto, muitas das dificuldades não é a dificuldade da criança, não é a dificuldade dos alunos, é a nossa dificuldade profissionais do campo da pedagogia, que não temos o preparo necessário para trabalhar com a diversidade. Mas eu deixo vocês tranquilos, porque eu estou há 45 anos estudando, tentando entender essas crianças para propor melhores estratégias que venham valorizar esses processos tão diversos de pensar e de aprender matemática. E é isso um pouco que nós vamos estar trabalhando e abordando a partir de segunda-feira. Muito interessante, professor, isso que você disse. Na verdade, muitas vezes a dificuldade não está no aluno, mas sim no professor. Muito interessante. Exatamente. Isso. E também essa questão de que a matemática, né, ela está no centro da constituição da pessoa humana, né? Porque se você exclui a matemática, praticamente não tem pensamento, não é isso, professor? Se você exclui a matemática... Quem não tem matemática não tem noção de tempo, não tem noção de espaço, não tem noção de causalidade, de probabilidade, de proporcionalidade, né? Uhum. Então, está impregnado em nós, está impregnado na criança. A criança age sobre o mundo matematicamente. A criança lê o mundo matematicamente. E eu pergunto, cadê o espaço pedagógico desse olhar, desse pensar matemático da criança para o desenvolvimento da alfabetização? Mas nada está perdido, tá, Edivaldo? Respira fundo. Nós temos a rede pedagógica como um espaço, né, para além dos sistemas, né, para além das faculdades da universidade, de estar com o professor, de refletir com o professor sobre as suas dificuldades e ajudar o professor nesse desenvolvimento profissional a partir de uma melhor compreensão de quem são os seus alunos enquanto sujeitos aprendentes e seres matemáticos. É interessante. Professor Cristiano, eu mesmo testemunhei uma vez um aluno, né? Ele ficou 3 anos sendo reprovado no 2º ano do ensino médio, em matemática. O professor mantinha sempre as mesmas provas, ele repetia as provas dele, ele não mudava de jeito nenhum a abordagem. O aluno não conseguia fazer as provas, depois ele começou a ficar muito nervoso com as provas, e o professor ficou indiferente. Por fim, esse aluno, depois da 3ª reprovação, ele simplesmente saiu da escola, desistiu de concluir o ensino médio, e o trauma que ele carregou para a vida é um trauma muito grande, porque ficou aquilo na cabeça dele.
eu não consegui passar a ser aprovado em matemática no segundo ano do ensino médio. E o problema não está, pessoal, somente nos objetos de conhecimento, né? O termo que a BNCC traz, né? Objeto de conhecimento. A coisa é mais complicada em termos de desenvolvimento humano. Como você falou, no caso desse jovem, ele desiste de si mesmo. Gente, isso é criminoso, né? E nossa função enquanto educadores, enquanto pedagogo, é a promoção humana. Então, as equações, os logaritmos, as trigonometrias, retas paralelas perpendiculares, elas não são mais importantes que o ser humano. Elas têm, sim, um papel fundamental na organização e no desenvolvimento do pensamento. Mas ela não pode ser mais importante do que o próprio sujeito. Então, nós temos que nos apropriar dos objetos de conhecimento, e não só de matemática, em ciências, em história, em geografia, para promover esse ser humano. E o que significa promover esse ser humano? É que a gente possa utilizar desses objetos no sentido de que cada criança, de cada aluno, ele vai descobrindo gradativamente a sua capacidade de aprender, desenvolver estratégias de aprendizagem. Então, cada objeto de conhecimento que ele assimila, cada conceito que ele desenvolve, cada procedimento que ele estrutura, mais importante do que o próprio conceito, o próprio procedimento, é a visão que ele tem de si próprio enquanto sujeito capaz de. E é isso que vai fazer com que ele vá ao mundo e aceite os desafios do mundo para além da escola e para além do professor. E é nesse sentido que a gente fala que o papel da escola, da educação, é o de autonomia. Autonomia moral e autonomia intelectual, que são indissociáveis. Tá? Nós não podemos ter uma escola que valoriza o desenvolvimento moral esquecendo o intelectual. Ou ficar só no intelectual esquecendo o moral. E hoje, como a própria rede está trabalhando, o emocional, né? O socioemocional. Então, porque nós somos um todo. Tá? E aí eu pergunto, que escola é essa, que professores são esses? Então, é por isso que a rede, ela traz a questão da linguagem, da matemática, da questão socioemocional, psicomotor, para que a gente possa estar junto com o professor, para que amanhã, ele olhando para trás, ele vai também se ver como sujeito diferente. Porque o professor também é diverso. Cada um de nós tivemos nossa história de constituição. Cada um de nós temos suas potencialidades e temos nossas fraquezas. E eu acredito cada vez mais que a rede tem que ser um espaço de nos ajudar a superar as nossas fraquezas e nos tornarmos mais fortes, assim como um espaço de socialização das nossas riquezas, que todos nós temos. A gente fala muito na diversidade e na inclusão dos alunos. Edivaldo, e cadê a diversidade e a inclusão dos professores, dos pedagogos? E é aí que eu acredito que a rede é esse grande instrumento. E tem que ser um espaço onde o professor se sinta muito à vontade de assumir, de refletir, de falar, de colocar suas dificuldades, suas angústias, suas riquezas, para que no coletivo possam estar crescendo profissionalmente e crescendo pessoalmente na sua dimensão humana, e que ele possa ser mais feliz naquilo que ele faz junto com as suas crianças dentro da sua escola. É interessante demais, porque realmente, gente, a rede pedagógica é um projeto social imenso, né? Que busca a inclusão, porque na verdade também nós procuramos estabelecer conexões com professores, né, ao redor do mundo todo. Vejam vocês, há alguns anos atrás nós não tínhamos a possibilidade de estarmos aqui, né, hoje, um dia comum, discutindo a alfabetização matemática com um super especialista como é o professor Cristiano Diniz. E a rede pedagógica, ela não é só também esse compartilhar vindo de dentro para fora, não é nada disso. Na verdade, todos vocês que participam dessa comunidade ajudam, né, compõem, integram este projeto social, né, que visa a reforçar a educação, não só no Brasil, como também no exterior. Mas
Professor Cristiano, no caso do Brasil, nós vemos que, de um modo geral, né, a profusão da matemática na população é muito pequena. As pessoas dominam muito Uhum. pouco, né, a matemática. E isso até mesmo em cursos na área de exatas. Alguns cursos são cursos de excelência, mas na maior parte dos cursos, a aprendizagem de matemática tem uma taxa muito pequena. Eu já vi isso em vários casos, né? Às vezes o curso ele já tem uma porta, já tem um bloqueio no início, porque as pessoas chegam com a baixa formação, não conseguem, por exemplo, se aprovar em cálculo, não é? Muita evasão ao longo do curso. Às vezes o curso começa com 100 alunos, se forma um, dois, às vezes não se forma ninguém. Por que isso? Como é que nós podemos começar a resolver este problema e socializar o ensino da matemática neste país tão grande? É um sistema complexo, tá? E, na verdade, como é que eu vejo, é um divórcio entre a matemática acadêmica e a matemática que está enraizada na base cultural. É complicado de falar para que não, a população, o cidadão, ele está distante da matemática. Não. As atividades profissionais, as atividades artísticas, né, estão impregnadas de matemática, tá? Mas não é essa matemática acadêmica. O que está faltando é uma maior articulação dessa matemática acadêmica com aquela que o Biratan D'Ambrosio chama de etnomatemática. O Sem Terra tem uma forma de medir a Terra que não está em livro de matemática nenhum. Os Yanomamis têm pensamentos, conceitos de espacialidade, de quantificação, que não está em livro nenhum. E é matemática? Sim, é matemática. Só que essa matemática, a matemática da feira, a matemática do carpinteiro, do pedreiro, não vai para dentro da sala de aula. Entretanto, o que é trabalhar dentro da sala de aula não capacita os nossos jovens a potencializar os processos de cidadania, de integração social. Então, muita da matemática que está na vida não vai para a sala de aula. Entretanto, muito do que está em sala de aula, ele nunca vai trabalhar na vida. Qual foi a última vez que Divaldo, ou qualquer professor aí, trabalhou com a tangente de 60 graus? Né? Muitas vezes não fomos reprovados tantas vezes em função da tangente. É importante? Sim, mas é importante para quê? Em termos de desenvolvimento humano. O que estruturas de pensamento ou a razões trigonométricas vai permitir, não porque eu vou calcular seno, cosseno e tangente, mas porque aprendendo seno, cosseno e tangente, eu vou adquirir, eu vou desenvolver estruturas de pensamento que eu vou aplicar na minha interação com o mundo e como autor de novas estruturas de ação e mudança do próprio mundo. Tá? E, entretanto, o que a gente vê? Os nossos professores, muitas das vezes, sobretudo nos anos finais e no ensino médio, às vezes são excelentes professores, mas para trabalhar os problemas estão no livro didático. Se você tirar ele da sala de aula e botar ele para modular uma situação que está na sociocultura, modular matematicamente, ele não consegue. Né? E vice-versa. Um carpinteiro, ele utiliza teorema de Pitágoras, ele usa proporcionalidade que está no teorema de Tales, só que ele não tem consciência disso. Por quê? Porque a escola, nós professores, não sabemos fazer a ponte. Culpa de quem? Edivaldo? Não. Culpa da própria universidade, que tem uma formação muito conteudista, divorciado da sociocultura e que não nos permite trabalhar os objetos matemáticos com significado sociocultural. E nós não podemos dizer que a matemática formal acadêmica é mais ou menos importante do que a matemática que está impregnada na sociocultura, que é a etnomatemática.
Então, é por isso que o Biratan Ambrosio, que é o nosso grande papa, né, da questão da educação matemática, ele coloca a matemática no plural. Nós temos matemáticas, né? E as matemáticas é diversidade, são formas diferentes. E a sala de aula e a escola ela tem que trazer essa pluralidade. E quanto mais nós nos apropriarmos de formas distintas de pensar matematicamente, mais inteligente nós seremos e mais capazes nós vamos estar de tratar da nossa transcendência, que é da onde eu vim, para onde eu vou e qual é o meu papel nessa existência. E a matemática tem um papel instrumental fundamental nesse processo. Ah, muito bom, gente. Então, olha só, nós estamos aqui com o professor Cristiano Muniz, né, uma das referências do Brasil em alfabetização matemática. Eu e muitos especialistas consideram o professor Cristiano como o melhor professor do Brasil nessa área. Ele está aqui, então, com a gente, dando uma palhinha aqui do minicurso que ele vai ministrar na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, na segunda semana Rede Pedagógica, que começa no próximo domingo, às 19 horas. É só uma palhinha, né? Vai ter muita coisa interessante. Ele vai trazer, então, um minicurso de problemas, melhor dizendo, dificuldades de aprendizagem matemática. Um minicurso... E vamos também, Divaldo, desculpa, só como palhinha, tratar de alguns conceitos fundamentais que angustiam os professores, como inumerismo, descalculia, tá? Que estão associadas às dificuldades dos processos de ensino e de aprendizagem matemática nas escolas da educação básica. É fundamental, né? Para você que é professora, que trabalha com crianças, vai ser um minicurso fundamental, indispensável. Quando você começa a aprender com o professor Cristiano, o conceito e a importância da matemática se expandem, não é? No seu consciente e até no seu subconsciente. Porque ele apresenta a matemática em sua completude, tá? A matemática como uma categoria muito mais importante do que nós supomos. Às vezes, o jeito que nós ensinamos matemática na escola apequena a matemática, apequena essa disciplina. Então, a matemática tem muito mais para oferecer para você, professor, e tem muito mais para oferecer também para os alunos. Então, é só uma palhinha. Quem não se inscreveu ainda na segunda semana Rede Pedagógica, é só ir no nosso portal www.redepedagogica.com.br. Lá você clica no banner do evento, segunda semana Rede Pedagógica, se inscreve, é tudo gratuito, o material didático, as aulas, o certificado, tudo grátis, né? Então, recomendo que você se inscreva também, compartilhe também essa informação, né? Chame as suas amigas para fazer também essa formação, porque vai ser muito útil. É assim que nós vamos transformar a realidade brasileira, e é assim que nós vamos transformar a realidade em nossa sala de aula. Então, o professor Cristiano é uma referência fundamental, né, no ensino, né, na alfabetização matemática. Eu quero aqui apresentar para vocês, ele já chegou a mencionar aqui no começo, o professor Cristiano terminou de disponibilizar um curso EAD de 60 horas de alfabetização matemática. Eu fiz esse curso, né? Nós fizemos o curso no processo de revisão, um curso excelente, um curso erudito, simples, prático, ele faz demonstrações práticas o tempo todo. Então, esse curso já está disponível. Se você, não é, quiser aportar, não é, este conhecimento fundamental sobre alfabetização matemática no seu currículo, eu estou recomendando que você acesse nossa plataforma de cursos, que é www.rpead.com.br, e selecione o curso de alfabetização matemática. Esse curso está a um preço muito barato, gente. Está de R$200 por R$150, um curso completo que te dá certificado
Você pode fazer quantas vezes você quiser, tá? Você pode fazer uma vez, rever. Eu mesmo fiz mais de uma vez. É muito bom. R$ 150, você pode pagar até 3 vezes, tá? É um curso que realmente vale a pena. Você vai ver que vai fazer muita diferença na sua prática em sala de aula. Então, alfabetização matemática do professor pós-doutor Cristiano Muniz, disponível na plataforma www.rpead.com.br. Tá joia? Vale muito a pena. Professor Cristiano, eu queria lhe agradecer muito, né, por essa participação aqui nessa live da Rede Pedagógica. Você que já faz parte da rede já há muito tempo, na verdade você não só faz parte, como também, não é, você nos ajuda a construir este grande projeto de uma forma muito importante. Muito obrigado por sua participação. Nós estamos ansiosos para fazer o seu minicurso gratuito na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, na segunda semana Rede Pedagógica. Ótimo. Domingo, então, estaremos na abertura, prestigiando, né? E vou dar, então, esse pontapé inicial sobre inclusão e educação matemática na segunda. E uma preciosidade, que é a Raquel Santana, né? Vai poder dar continuidade, inclusive, é uma pessoa muito importante, que trabalha, sobretudo, questão de sala de recursos. Tá? Foi um prazer estar com vocês. Nos encontraremos, então, nessa segunda semana. Muito obrigado, professor. Já anunciamos aqui no início que nós teremos na abertura contação de histórias, né, em perspectiva inclusiva e também literatura infantil em perspectiva inclusiva. E nós teremos na abertura, por exemplo, né, o Ilan Breman. Vocês conhecem Ilan Breman? É uma pessoa realmente, é uma referência nesse campo da literatura infantil. Vai estar aqui batendo um papo muito interessante com a gente. Vocês vão adorar, tá? A Rede Pedagógica só trouxe gente top aqui. Vocês estão vendo aqui pela amostra que está aqui com a gente hoje, que é o professor Cristiano Muniz. Então, quem não se inscreveu, pode ir lá, www.redepedagogica.com.br, se inscrever gratuitamente na segunda semana Rede Pedagógica, que vai ter um mini curso, né, show de bola, muito bom, de dificuldades de aprendizagem matemática com o professor Cristiano Muniz. E eu também recomendei o curso completo de alfabetização matemática do professor Cristiano Muniz, que está na plataforma www.rpead.com.br, de R$ 200 por R$ 150. Você ganha um acesso, não é, para fazer esse curso quantas vezes você quiser, vai ser muito legal. Na segunda-feira, a participação do professor Cristiano Muniz começa às 19 horas. A segunda semana começa no domingo, dia 17, às 19 horas, e vai até o dia 23 de maio, sábado, às 19 horas, sempre é a abertura, tá joia? Então começa mesmo a Semana Rede Pedagógica no dia 17 às 19 horas, e todos os dias, até o dia 23, nós temos atividades sempre a partir das 19 horas. Então, professor Cristiano, muito obrigado mesmo por sua participação. Estamos sempre aprendendo muito com você, você faz muita diferença na educação brasileira, e nós nos encontramos aqui na abertura do evento, no dia 17, e vamos ter aqui o prazer de fazer o seu minicurso na segunda-feira, dia 18. Estamos, então, muito ansiosos para receber esse conteúdo. Excelente semana para todos. Então, até segunda. Até segunda. Boa noite. Boa noite, pessoal. A gente vai se falando por aí. Se inscreva lá na segunda semana Rede Pedagógica. É só você ir em www.redepedagogica.com.br. Vai ter muita coisa legal. Vai ter curso, né, de Libras, tá? Vai ter cursos de transtornos de aprendizagem. Você vai ter curso de musicalização infantil em perspectiva inclusiva. Você vai ter curso de teatro e dança em perspectiva inclusiva. Você vai ter um curso de psicomotricidade, tá? Um curso excelente. Olha, os professores são muito bons.
Não vou tomar muito o tempo de vocês hoje com isso, mas amanhã a gente volta para dar mais informações sobre a segunda semana Rede Pedagógica. Se inscreva lá que vai valer muito a pena, né? É conhecimento, quem é estudioso aí, eu sei que vocês são estudiosas e estudiosos, estudiosas e estudiosos, não vão perder essa grande oportunidade. Olha só, quem não puder fazer a abertura, né? Porque não tiver algum problema, tiver algum compromisso, não tem problema, pode fazer depois. Então, a semana, a rede pedagógica é bem flexível. Você pode fazer na hora, que eu acho muito melhor, porque você vai acompanhar os conteúdos ao vivo, poder interagir com os professores, né? Mas também, se você perder um dia ou outro, não tem problema, porque o conteúdo fica na plataforma, tá joia? Se inscrevam lá, a gente se encontra e vai se divertir e aprender muito aqui juntos. Boa noite para vocês, foi um prazer estar aqui e a gente vai se falando. Faça parte da rede pedagógica. Tchau, gente. Até mais.